Hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus. O capítulo é o 24. E a versão que eu estou lendo é a versão NVT, a nova versão transformadora. Amém? Então, meus amados, antes da gente começar a ler, vamos orar? Vem comigo orar. Pai, obrigada pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigada, Pai, pelas nossas vidas, Senhor. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada pelas nossas famílias. Obrigada por tudo que tu tens feito, Senhor, por nós e por quem tu és, Senhor, na nossa vida. Obrigada, Senhor, por ter nos alcançado. Obrigada, Senhor, por termos as Escrituras para que nós possamos aprender, Senhor, mais de ti através dela. Obrigada porque isso ainda está disponível para cada um de nós. Pai, enche os nossos corações com aquilo que Tu está nos ensinando com esse capítulo 24. Que os nossos corações sejam, Senhor, uma terra fértil para Ti. Que o Teu Espírito Santo ele tenha total liberdade na nossa vida, na nossa casa, Senhor. Que a gente aprenda aquilo que nós estamos lendo, que não fique só de uma forma rasa em nossa vida, mas que a gente viva, que a gente pratique aquilo que nós estamos aprendendo contigo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te glorifico, eu te agradeço, eu te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Então vamos lá. É o capítulo 24, certo? Então eu já quero começar ali no versículo 1 e no versículo 2, começando já para falar sobre eles. Então fala assim: quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Essa profecia ela se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos liderados por Tito destruíram o templo em Jerusalém. A destruição foi tanta, né, na cidade inteira, ali inclusive o templo, que só sobrou da construção do templo, só sobrou o Muro das Lamentações. E hoje é difícil saber onde eram os alicerces do templo por causa dessa destruição, né? Então, como Jesus falou, não restará pedra sobre pedra. Então, realmente não restou pedra sobre pedra. E esse versículo também ele me fez lembrar lá do que ele falou para a samaritana, né? Ela perguntou onde que a gente deve orar e o Senhor, né, falou para ela que chegará um tempo em que o Senhor ele procurará quem o adore em espírito e em verdade. Não é o local, mas é quem está procurando, né? Quem está procurando, de que maneira está procurando. E o Senhor fala, né, que quando nós nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós. Então é isso que Ele quer o nosso coração. Ele não se importa com onde, ou templo, mas Ele se importa conosco, com o nosso coração. Amém? Então vamos lá. Depois, o versículo 3, ele vai falar assim, ó. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Então, o que me chamou a atenção nesse versículo 3, foi em particular. Ali, né, quando ele fala em particular, eles procuraram Jesus em particular. O que isso nos ensina? Que é no particular que Jesus responde. É no particular, né? Eles fizeram perguntas sobre coisas futuras, sobre coisas importantes, sobre coisas sobre os sinais dos tempos. E em particular eles perguntaram isso para Jesus. E Jesus respondeu isso em particular. Então, né, que isso caia em nosso entendimento para que a gente tenha e a gente busque esse relacionamento com o Senhor, amém? Depois lá no 4 Jesus respondeu, né? Eu quero ler com vocês o 4, o 5, o 6 e o 8 também. Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso é uma constatação. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim.
Depois no 8. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então, meus amados, não é necessário que, como o Senhor falou, não entrem em pânico. Essas coisas, né, é um início, a gente, né, tá vendo isso acontecer. Então, né, é o início da volta, é o início das dores de parto. Mas o parto, ele não fica só no início, não fica só, ele inicia assim, mas ele tem um processo a ser percorrido, né? E isso tudo o Senhor, ele vai explicando nesse capítulo, né? E no 9 ele fala assim: então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Existe na internet muitas listas de países onde é proibido processar a sua fé, onde os cristãos são perseguidos. Então veja só, né? Isso já está acontecendo. No 10, muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Outra constatação. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. É consequência, né, gente? A gente vai vendo que uma coisa vai acontecendo, vai surgindo outra, e por causa dela vai surgindo outra, e assim em diante, né? Então, por muitos se afastarem do Senhor Jesus, por isso vão estar longe do amor, então odiarão uns aos outros, falsos profetas ensinando somente aquilo que é prosperidade, aquilo que é bom para si, e por isso o pecado vai aumentar e o amor esfriará. Por quê? Por que o amor esfriará? Porque o amor é Jesus. Se nós não temos Jesus, nós não temos o amor. Amém? Então vamos lá. No 13. No 14, desculpa. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Hoje é difícil nós sabermos qual nação ainda não conhece a Jesus. Percebam, é nação, né? É a nação que não ouviu falar ainda a respeito de Jesus, não é a pessoa. E ela também, a nação também não precisa crer, ela precisa ouvir falar. Amém? Crer é com o Senhor, né? Então, que a gente preste atenção. Amém? Depois eu quero ler com vocês lá o versículo 15. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. A minha Bíblia traz, a minha tradução traz assim: leitor, preste atenção. Em Daniel, a gente sabe que explica sobre o fim dos tempos, em detalhes, né? E essa profanação, ela se trata do anticristo, se trata do templo em Jerusalém, se trata de oferta. Então, a gente precisa estar atento e conhecer as escrituras, amém? Pois lá o 21 ele fala assim, ó, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Amém? Que o Senhor não vai perder nenhum, né? No 24. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Então, olha só. Realizarão grandes sinais e maravilhas para quê? Para enganar a igreja. Então, cuidado com grandes sinais, cuidado com maravilhas, cuidado com essas coisas que é só um estardalhaço, assim, uma coisa arada, e só milagre, só prosperidade, só bom, só profetada. Cuidado com isso. Quando não tem as escrituras, quando não tem Cristo, quando Cristo não for o centro do lugar, do negócio, da coisa, não é bom. O Cristo precisa ser o centro do negócio. Não é eu, não é fulano, não é ciclano, não sou eu o centro.
mas Cristo é o centro da minha vida. Cristo deve ser o centro da igreja, seja de onde for. Cristo é o centro. Ele sendo o centro, ali está sendo pregada a verdade. Então a gente precisa cuidar, amém? Porque esses falsos profetas, se eles vão fazer grandes sinais e maravilhas, é porque eles são bem espertos. Então a gente precisa cuidar, amém? Depois, meus amados, lá no 37. 37 ele vai falar assim, ó. O 32 antes. Agora aprendam a lição da figueira. Lá o 33 vai falar assim: da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está próximo, à porta. 35. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Glória a Deus, né? E o 37. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. A gente percebe tanto isso agora, prestando atenção nas coisas que acontecem, nos milagres que acontecem, naquilo que o Senhor fala conosco, como é banalizado aquilo que o Senhor faz, as vitórias que Ele nos dá, como a gente vai tratando como cotidiano, como dia a dia, e vai esquecendo que tudo isso é sinal da volta de Cristo. E a gente vai às vezes colocando como não importante, como só mais uma coisa que aconteceu, é uma coincidência. Então, mais uma vez falando, não existe coincidência. A gente fala, né, no nosso meio a gente fala que existe Jesucidência. Tudo é permissão do Senhor, tudo tem a ver com o Senhor. Amém? Então, não cabe a nós ficarmos desesperados, angustiados ou paranoicos para discernir e descobrir qual é o dia e a hora. Cabe a nós vigiar, orar, se preparar como um servo fiel e sensato, que é o que ele fala ali no final desse capítulo. Amém? Então, meus amados, eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa leitura, espero que eu tenha trazido uma tranquilidade para vocês. Não fiquem angustiados, porque o Senhor, nós já lemos que o Senhor, nós somos muito importantes ao Senhor, Ele nos ama e Ele nos cuida, Ele colocou tudo isso nas Escrituras para que a gente leia e não fique desesperado, mas tenha certeza que Ele está conosco, que Ele cuida de nós e que Ele, tudo que Ele prometeu vai se cumprir, inclusive que Ele estará conosco, que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? Então, meus amados, era isso. Um beijo e até o próximo. Tchau!